Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um vídeo de Natal com bolas coloridas. E o texto que eu escolhi para nossa meditação está na carta aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 32, diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui nós temos o risco. Eu coloquei aqui no canto do tecido, porque eu quero fazer nessa parte da direita aqui uma paisagem por trás. Mas o desenho de hoje é esse, o laço com as bolas. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar aqui, ó, por essas duas folhas que estão por trás do laço. Olha como eu vou fazer. Pincel número 6. Esse é o amarelo bebê. Eu vou preencher ele quase até a borda da folha. Ali, ó, não precisa chegar na beiradinha, porque ali a gente vai colocar o verde oliva. Aqui também, ó, não precisa chegar no final, a área de sombra. Aí eu já venho com verde oliva. Olha como eu tô fazendo, tô colocando, fazendo a linha mesmo. Aí aqui eu limpo o pincel, ele vai misturando, tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte, você tá vendo esse risco do meio? Eu vou fazer uma linha, aí tem esses dois risquinhos aqui, né? Esses dois risquinhos é o lado da sombra. Aí você vai fazer esse movimento aqui, você vai puxar para fora. Você pega um pouquinho mais de tinta, vai terminar de preencher ali, fazendo esse contorno. Não faça com pincel 0, tá? Tenta fazer com o pincel número 6 mesmo. Você não vai deixar esse contorno assim, você vai puxar um pouquinho essa tinta para dentro. Porque aqui não vai ficar aparecendo o amarelinho puro. Aí você vai fazer aqui, ó, do outro lado. A linha, borrei ali, então vou ter que crescer um pouquinho. Sem problemas. Agora, esse daqui você vai puxar pra cá, ó. Viu como ficou aqui no centro? Ficou aqui, ó, escuro pra lá e desse lado ficou clarinho. Eu vou fazer a finalização com pincel 0. Aqui, ó, as pontinhas. Vou aproveitar e vou consertar aquela borradinha que deu ali. Ó, pontinha, pontinha. Acertei, agora eu vou passar a linha no meio, vou puxar para o lado que tinha aquelas duas ranhuras e posso puxar para o lado de cá também. Olha aí, uma folha bem fácil. Tenho certeza que você vai conseguir fazer e vai ficar bem bonitinho. Essa daqui, mais uma que eu vou fazer para você me acompanhar. Preencho quase inteiro, mas não precisa chegar até a borda, porque você vai fazer aquele contorno ali com o verde oliva. Ó, limpei o pincel, aí eu começo aqui sempre no pé da folha e na área de sombra. Aqui a folha tá mais escurinha, porque ficou por trás da fita. Vou limpando. Vou puxando pro lado da ranhura que eu já deixei marcado. Aí esse lado você não puxa não, tá? Aqui você some com a tinta, porque você vai pôr a tinta desse lado, ó, em cima do contorno e vai puxar para dentro, deixando essa área mais clara. Uma vai sair diferente da outra, não tem problema. As folhas na natureza, elas não são iguais mesmo. Mas só que assim, trabalhe com esse pincel. Não coloque só a pincelada assim e diga, tá pronto. Não tá.
tem que trabalhar com o pincel. Coloquei o contorno, dei uma puxadinha pra dentro. E agora, aqui, ó, ficou até meio manchadinho. Mas eu vou acertar aqui só no cantinho, com o pincel zero. E fazer essas pontinhas, assim, eu gosto bem proeminentes, assim, pra ficar bem espetando mesmo. E agora, risquinho, risquinho, risquinho. Risquinho, risquinho, risquinho. Bem fácil a folha, já fizemos duas, depois temos mais três, que isso fica para depois. Porque agora é a hora de fazer o laço, porque o laço tá por cima dessas duas folhas, mas está por baixo de todas as outras. Eu vou fazer esse laço vermelho vivo, que eu gosto, e vou fazer a sombra com berinjela. Você pode fazer essa sombra com o vinho, com o próprio verde, com os tons de verde, né? Eu vou encher o laço aqui, ó, inteiro. Aqui, 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 tudo isso é laço. Aqui, aqui, o nó. Depois ele vem aqui, aqui, ó, tudo isso aqui é laço também. Passa aqui, a ponta sai lá por trás e essa outra parte vem aqui. E aqui embaixo tem um outro pedaço que eu vou encher também. Para você preencher o laço todo, você tem que já estar com as tintas abertas. Não pode estar o clima muito seco, porque senão a tinta vai secar rápido e você não vai conseguir colocar a sombra com a tinta ainda úmida. Eu gosto de trabalhar sempre uma cor sobre a outra, mas com a tinta úmida. Depois que seca, o efeito é diferente. Então, aqui eu posso colocar. Se na tua região tá muito quente, muito seco, você faça um pedaço, depois você faz o outro, e assim você vai preenchendo e completando o laço. Preenchi tudo, agora nós vamos fazer as sombras. Você viu que os riscos todos aparecem quando a gente preenche de leve, sem esfregar muito, com o vermelho vivo, que é um tom de vermelho mais claro. Eu vou pegar assim, ó, pouquinha tinta de berinjela. E eu vou começar fazendo uma sombra aqui. Tá vendo o nó? Então, o risco do nó. Eu vou deixar essa parte aqui escurinha, porque a folha tá fazendo sombra. Um pouquinho aqui, daí já vai sumindo. Tô fazendo esse pedaço. Agora, eu vou colocar a sombra aqui. Por quê? Porque essa perna passou por cima desta. Então, esse pedaço aqui tá embaixo e vai ficar escurinho. Ó, já deu pra perceber, né? Vou puxar um pouquinho assim, ó, pra sumir essa sombra. E ali fica bem forte. Agora, eu vou pôr um pouquinho também aqui, bem no meio. Vou puxar pra trás e vou fazer um pouquinho de sombra aqui, ó. Vai sumindo assim. Mais um pouquinho. Agora, esta parte aqui, você viu que essa passou por cima, então esse pedacinho aqui vai ficar escurinho aqui, ó. E depois aqui, que tá por baixo da folha. Aqui bem pouquinho, aqui bem pouquinho. Aqui pode pôr um pouquinho mais. Não vou puxar lá em cima, eu vou puxar aqui embaixo, que ali é uma área de luz. Pego mais um pouquinho. E aqui eu quero, não é bem uma dobra, mas eu quero que afunde. Quando a gente quer que afunde, você tem que pôr assim um pouquinho de sombra. Aí, não vou deixar aquela linha ali tão nítida, eu vou dar uma quebradinha nela, só tirando o excesso. Você viu que não ficou um contraste assim. Pra lá, pouquinho, pra cá, mais. Sair pra fora. Vou crescer aqui com um pouquinho do vermelho vivo. Olha lá, já consertou. Aqui, ó, tá por cima. Ai, botei ali. Então, aqui vai ficar claro e aqui escuro.
Aqui tá por baixo, aqui tá por baixo, aqui tá por baixo. Esse laço vai ficar escurinho aqui, ali. Vou tentar disfarçar que eu bati o pincel. Mas essa beiradinha aqui tem que ficar clarinha, para mostrar que tá por cima. Agora a gente volta aqui. Primeiro, essa perna, ela tá saindo daqui, ó, de trás dessa parte. Então, aqui vai ficar escurinho. Vou puxar um pouquinho pela linha e aqui também um pouquinho. Aqui nem precisa que tenha o verde embaixo, já tá fazendo contraste. Aqui ela fez uma vira, uma dobra, tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho, bem em cima da linha, assim, ó, um pouquinho de escuro. E vou esfumar para trás. E aqui, ó, vai sumir. Não precisa chegar até o outro escurinho ali. Agora, eu vou colocar aqui, vou colocar nessa perna de cima, a pontinha um pouquinho. E também venho sumindo com ele puxando ali, ó. Aqui fica bem clarinho. Outra parte, essa fita aqui, essa ponta passou aqui, tá por baixo desta aqui. Olha, eu coloco toda essa área, porque essa fita é a continuação aqui. Toda essa área aqui escurinha. A beiradinha mais clara. Pego mais um pouquinho. Essa fita aqui, ó, ela tá saindo aqui, ó, de trás do nó. E bem no meio eu coloquei um risco. Então, você vai fazer um escuro assim. Cresce pelo meio. Aqui vai sumindo, aqui vai sumindo. Aqui, ela se torce. Quase não vai dar, né? Porque eu deixei bem fininho. Mas essa parte aqui, ó, fica por baixo. Ó, a vira. E depois eu pus um risco aqui. Então, faz assim, ó. Tô limpando o meu pincel. E vou puxar um pouquinho aqui pra baixo. Só limpando o pincel mesmo. Aqui embaixo da folha um pouquinho, aqui embaixo da folha um pouquinho. O nozinho, ele tá por cima dos dois lados. Aqui eu coloquei uma linha no meio. Então, você vai pôr um pouquinho do escuro aqui, ó, onde tá saindo as folhinhas. E dá uma puxadinha, só isso. Essa perninha aqui saiu debaixo da folha. Então, eu vou puxar aqui desse lado esquerdo, trazendo até aqui, ó, para atravessar ali. Agora, eu vou colocar bem aqui, no meio. Vou fazer esse gordinho aqui, assim, mais escuro, ó. Assim. Agora, desse lado aqui, acho que eu vou pôr essa ponta aqui, só para não ficar escuro dos dois lados, do mesmo lado. Um pouquinho de sombra. Só limpando o pincel. Aqui sai um pouquinho pra fora, eu tô acertando com um pouquinho do vermelho vivo. Pontinha. Pontinha. Prontinho o nosso laço. Agora eu vou fazer esta folha aqui e depois nós vamos fazer esta bola. Eu escolhi fazer essa bola aqui azul, essa aqui magenta e essa de baixo aqui vermelha. E eu vou trabalhar assim. Eu vou colocar o azul celeste nela inteira. Preenchidinho. Eu vou usar o azul marinho para fazer uma sombra. Primeiro, aqui. Eu não vou colocar a sombra assim. Eu vou colocar aqui no cantinho. E em se tratando de esfera, você tem que fazer essa tinta, uma meio que sumir dentro da outra. Se ficar meio marcado, aquela pincelada, isso cria textura. E aqui a gente não tem textura.
Ó, já deixei um pouquinho mais escuro nos dois pontos dos dois ladinhos. Agora eu vou colocar aqui e vou descendo até sumir. Esse cantinho vai ficar mais escurinho. Eu vou fazer a sombra toda a volta dela. Tem que esfumar essa tinta pra dentro. Aqui ficou mais escurinho por causa da folha que tá por cima. Sumir. Aí ficou bem certinho, bem esfumadinho. Agora veja o que eu vou fazer. Veja aqui, ó, esse ladinho. Eu vou botar uma pinta aqui, vou puxar um pouco pra cima, vou puxar um pouco pra baixo. Aqui vai ficar assim um pouquinho mais. É meio atravessado mesmo. Tem que deixar aparecer o azul celeste embaixo, tá? E depois aqui, ó, uma pinta aqui, uma pinta aqui. Aqui pra baixo, aqui pra cima. E aqui vou fechar assim. E vou trazer pra cá, ó. Aí vai sumindo com essa tinta também. Arredondando. Agora eu vou lavar meu pincel. E eu vou colocar uma luz com o branco. Eu vou fazer isso aqui em todas elas. Eu só não posso deixar o risco, porque se eu colocar o risco vai aparecer. Um pouquinho de branco, eu vou colocar aqui, aqui e aqui. Aqui eu vou trabalhar assim, ó. Ele não vai entrar em cima do azul marinho. Aqui eu vou trabalhar assim. Também não vai entrar em cima do azul marinho. Já coloquei ali, peguei mais tinta, tem que limpar o pincel. E aqui eu vou trabalhar assim de compridinho. Mas não é um risco. E perceba que isso aqui tem que ficar assim, seguindo essa linha de fora. Pronto. Agora a gente deixa secar. Depois a gente faz o acabamento. Se você quiser, nesse ponto, você já pode trabalhar um glitter, trabalhar um molde vazado. Fica bonito também quando você põe um molde vazado com desenhos pequenos. Mas eu já vou fazer essa bola aqui do mesmo jeito, só vou colocar o magenta, vou preencher com magenta. E eu quero fazer a sombra desse magenta. Eu posso usar o próprio azul marinho e posso usar o berinjela também. Não, vou usar o próprio azul marinho. Preenchido. Agora o azul marinho. Lembra, é um risco assim e um risco assim. E depois toda a borda. Aqui pode passar o azul marinho em cima do magenta, ele vai ficar lilás, vai ficar roxo. Então, vai ficar diferente daquela bola de trás. E aqui eu vou esfumar nesse sentido e nesse sentido. E aqui toda a volta. Vou fazer isso e já te mostro. Olha, já terminei de misturar. Agora, aqui eu tenho aquele ponto de branco. Aqui outro ponto de branco e aqui aquele compridinho. Aqui, ó, muito cuidado para você não invadir a área do azul. Trabalhei até aqui com os dois, vou fazer aqui um pouquinho. Agora eu vou lavar meu pincel, porque eu tenho muito branco aqui. Se eu vou misturando, eu vou invadir a área. Agora eu não ponho aqui no meio, eu ponho só aqui, ó, no finzinho do branco. Porque o que eu quero é fazer essa linha divisória aqui sumir. Então, eu vou, ao invés de vir do branco para fora, eu vou de fora para dentro, para cima do branco. Lavo o pincel de novo, agora eu vou fazer esse aqui compridinho. Aí vai trabalhando com o pincel, tem que ter paciência e tem que ficar com a mão bem leve. De novo aqui. De novo aqui.
Ó, acho que já tá bom. E agora eu vou fazer a última aqui de baixo, vou encher de vermelho vivo. Preenchi de vermelho. Nesta eu vou fazer a sombra com o berinjela. Pode ser o vinho, até o azul marinho, pode ser o verde, mas eu vou fazer com esse daqui. Então, ó, no meio, berinjela fica forte. Uma aqui e toda a volta. Cuidado, tá? Tira o excesso. Eu te aconselho a fazer com o vinho. Com berinjela eu sei que vai ficar bonito, mas é muito perigoso você invadir demais a área. Então, faça com o vinho que vai ser mais fácil controlar. E caso você precise, o vinho, você pode voltar o vermelho em cima, que ele cobre. O berinjela não cobre. Pouquinho só de tinta. Eu seguro o pincel aqui, ó, um pouquinho mais afastado para fazer estas áreas. A gente controla muito melhor. A coordenação fica muito mais fácil do que quando você segura assim muito pertinho. Pronto, acho que já misturei bastante aqui. E eu vou colocar a luz aqui também com o branco. Um pouquinho de branco aqui. Fique com o branco em cima do vermelho. E um pouquinho do branco aqui. Esse pedacinho aqui em cima eu vou preencher com amarelo. Não vou pôr pontinhas, eu vou deixar assim bem retangular. Eu vou fazer com o sépia um contorno com o pincel 0. E como ele é bem pequenininho, eu não vou esfumar, eu vou deixar assim. E aqui é o ferrinho onde a gente passa o fio. Lá em cima tem um também, eu vou fazer do mesmo jeito, mas ali vai aparecer só o amarelinho. Esse fio, esse cordão, eu vou colocar em branco, considerando que quando você fizer o fundo, esse branco vai aparecer e provavelmente você vai ter que fazer de novo. Aqui tá molhado, mas eu tenho que passar. São 2 voltas de fio. E eu tô usando o pincel 0, claro. Prontinho. Agora eu vou terminar as 2 folhas que eu ainda tenho para fazer ali, enquanto termina de secar essas bolas. Eu pensei que talvez você pudesse ter dificuldade nessa folha aqui, porque ela tá por cima dessa outra. Então, eu vou fazer esse pedacinho aqui para você ver. Porque eu quero te ensinar direitinho. Tá vendo esse pedaço que ficou por cima? Aqui você não vai puxar o oliva. Você puxa até aqui. Você puxa aqui, ó, o risquinho do meio. Puxa pro lado da ranhura que eu coloquei. E aqui você pega um pouquinho do amarelo e termina essa área clarinha. Então, você não vai pôr verde ali naquele espaço. Depois finaliza normalmente como as outras. Olha aí, tá prontinha e esse lado aqui ficou todo clarinho. Agora eu vou colocar o brilho aqui nessas partes mais claras. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, com o cabo do pincel, um pontinho, eu vou colocar no meu dedo e vou fazer assim, ó, vou dar uma sujadinha, tá vendo?
Ó. Agora eu vou colocar o meu dedo aqui, essa de baixo é o brilho, esse de baixo é o brilho maior, ali tem um menorzinho. Então eu vou colocar num ponto e vou fazer assim com o meu dedo, tá? Ó, bem no meio e faço assim. Olha como que ficou. Ele não vai ficar certinho, tá? Eu vou pegar mais um pouquinho, vou colocar de novo. E vou fazer a mesma coisa nesse aqui. Coloco o dedo e dou uma mexidinha assim. Ó. Mais um pouquinho. Eu já vou colocar do mesmo jeito na bola de baixo. Agora eu vou lavar o meu dedo. Dedo limpo, eu pego de novo, só que agora é um pouquinho menos. E eu vou colocar aqui, ó, na parte de cima. Ficou do mesmo tamanho, tem que aumentar o de baixo. O ideal é não ficar batendo muito, porque ele vai misturando com a tinta de baixo, que ainda não tá totalmente seca. Aqui, menorzinho. Mais um pouquinho. Agora é um compridinho. Eu coloco assim, ó. Viu? Uma pincelada de dedo. Mais um pouquinho aqui. Vou fazer aqui no azul. Tenta acertar bem em cima da área de luz, tá? Não coloque em cima do azul marinho, no caso aqui. É aqui, ó. Vou colocar aqui na vermelha também. Pronto, acho que eu vou aumentar um pouquinho o brilho dessa. Aqui eu não vou lidar com molde vazado. Ali passei várias vezes, já ficou meio manchadinho. Caso você tenha feito e tenha ficado todo manchado, todo feio, você volta com o pincel seco e você pode tirar um pouquinho aqui, ó. O meu não tô tirando, mas você pode tirar um pouquinho, você pode espalhar um pouquinho, se for o caso, se ficou em algum lugar assim, ó, meio manchadinho, bata o pincel em cima, vai dar uma espalhadinha. E pronto, vamos esperar secar. Nós vamos fazer um fundo e colocar o glitter, né? O trabalho está totalmente seco. Eu vou usar azul hortênsia, o pincel número 10, que eu coloquei dentro da caneca de água. E tem uns pouquinhos de água. Uma pincelada de água assim, digamos. Aí eu vou diluir e vou trabalhar todo esse fundo. Aqui dentro desses cantinhos, a gente pode mesmo preencher. Ó, vai ficar assim bem azulzinho. Agora, quando chegar nessas áreas abertas, aí você vai colocar o seu pincel carregado de tinta lá no cantinho. E vem limpando o pincel para fora. Olha o que vai acontecendo. A tinta vai saindo do pincel, vai sendo depositada no pano e vai ficando mais suave. Aqui ficou bem forte e para cá ficou bem suave. Ó, já posso até passar em cima que não acontece nada porque não tem mais tinta. E assim eu vou fazer toda a volta. Cantinho, só um pouquinho de tinta e depois limpa o pincel para fora. Olha, não precisa ficar aquele halo, aquela linha, né, aquela bola. Não, vai ficar escuro lá dentro e clarinho pro lado de fora. Eu vou fazer isso aqui, nesse canto aqui, ó. Inclusive, aqui onde a gente já fez as linhas, você pode passar por cima. Ali, né, o fiozinho que amarra a bolinha. Olha o que acontece. Nada. Não acontece nada. Pode passar, limpar o seu pincel normalmente. E não é da primeira vez que você pega a tinta, coloca e já faz e já fica tudo esfumado. Não,
Às vezes você tem que pegar tinta umas 3 vezes, vai colocando de pouquinho e vai lidando com o pincel com paciência, até conseguir o efeito que você quer. Agora que eu já fiz esse lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Peguei um pouquinho de água, vou pegar uma pincelada de azul ultramar. O azul ultramar, ele já é meio transparente. Por mais que ele pareça escuro, quando você coloca ali, ele fica um tom mais claro. Olha ele em relação ao outro tom de azul. E esse canto de cá, eu vou trabalhar o azul ultramar. Aqui, ó, até aqui coloquei o hortênsia. Agora aqui eu já vou passando para o ultramar. Se precisar, pode pegar um pouquinho de cada um para fazer essa transição aqui. Eu quero deixar esse canto mais escuro, um pouquinho mais escuro, não muito. Vou fazer umas manchinhas aqui no centro também, mas não vou preencher o espaço todo. Agora eu vou colocar o azul ultramar naquele lado ali. Se por acaso você começar a fazer e acontecer isso, tá ficando manchado, você pode pegar um pouquinho do azul hortênsia e vai aqui, ó, bem em cima da mancha, de leve, e você consegue limpar, ó, você consegue fazer aquela mancha sumir. Faz uma transição do azul escuro, vai clareando, e com o azul hortênsia é bem mais fácil fazer sumir. Prontinho. Eu vou usar o verde pinheiro para fazer, e um pincel número 10. Eu vou pegar a tinta aqui, ó, de ladinho, e vou fazer umas linhas. Sabe aquele galho de pinheirinho bem espetadinho? Então, é um arranjinho. Ó, coloco assim. Ali naquele canto, posso pôr um pouquinho aqui. Uns 3. Um pouquinho aqui. Não enchi o espaço, tá vendo? Ó, nem apareceu as pontas aqui, mas tudo bem. Vou deixar esse aqui um pouquinho mais compridinho. Mais ou menos o mesmo tamanho. Pronto. Agora aqui, nesses verdinhos, eu vou usar o vermelho para colocar uns pontinhos, ó. 3 aqui, mais 2 ali na ponta. Um aqui, ali não vou pôr. 3 aqui. E mais 2 ali. Chega. Agora a gente vai pôr o glitter. Relevo dimensional. Ouro. Eu tô usando esse daqui para todos os trabalhos que eu tô fazendo. Eu gosto de contornar com ouro. Ele fica bem forte e brilhante. E quanto mais você trabalha ele nas áreas escuras, mais ele vai brilhar. Eu vou contornar toda a fita usando o próprio bico. Agora eu vou contornar as folhas. Só que a folha eu não contorno inteiro, eu coloco assim, ó, só um pouquinho bem nas pontas e depois uma linha no meio, alguma coisinha para um lado para o outro. Aqui nessa área vou fazer assim alguns risquinhos com glitter nessa área que eu coloquei agora do verdinho. E as bolas eu vou colocar assim, ó, eu vou colocar no meu dedo um pouquinho e vou passar na área escura. Não vou passar no lugar que tá branco. É só mesmo para dar um brilho. Se você quiser, como eu disse, pode trabalhar com molde vazado, que fica muito bonito.
ali no douradinho. Não vou preencher muito. Só mesmo aqui. Pronto, eu vou terminar o meu e eu já volto mostrar para você ele completinho. Trabalho concluído. Esse bem mais simples, mais fácil, mas bem colorido, do jeito que eu gosto. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.